Oi, gente. Meu nome é Iris Brito Lopes, eu tenho 24 anos, moro aqui no interior da Bahia, em Conceição do Coité. E dentro do workshop Projeto Vivo Cultura Preta, eu vou falar um pouquinho sobre a elaboração de projetos. Bom, eu sou formada em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo, pela Universidade Federal de Sergipe. Mas hoje, onde eu vivo em Coité, eu trabalho muito com produção cultural e comunicação, né? Aí um pouco nessa mesclagem com oficinas, elaboração de projetos, empreendedorismo preto, assessoria de comunicação. E por todos esses ramos, né, vai passando aí a minha reflexão enquanto mulher preta e enquanto contribuição eu posso dar para o povo preto, né? Então por isso que esse workshop também ele é muito voltado para a elaboração de projetos que visam a emancipação do povo preto, que trabalham com a cultura negra, porque eu vou me baseando muito nas minhas experiências que são nesse sentido. Mas no geral o que eu vou falar é um pouco sobre como escrever projetos, né? Principalmente como escrever, como transformar uma ideia em um projeto cultural. A primeira coisa que eu chamo de projeto vivo é quando o projeto ele nasce antes de nascer, né, digamos assim. A gente aprovou recentemente um projeto de oficinas culturais nas comunidades periféricas e rurais aqui da cidade com a cultura negra, né? São oficinas de fotografia, cinema, hip hop e... qual é a outra, Deus? E teatro experimental do negro. E foi muito louco, assim, porque a gente conseguiu captar o recurso, mas muito antes de captar o recurso, o projeto ele já havia nascido, porque já tinha várias pessoas engajadas, né? A gente já sabia onde ia acontecer, a gente já sabia todas as intencionalidades do projeto. Então, quando a gente colocou no papel, já existia uma energia criativa mobilizada ali, né? E aí, quando a gente conseguiu captar o recurso, a forma de viabilizar, a gente ficou com essa sensação, né? De que aquele projeto ele já existia. Então, é muito importante que quando você tenha uma ideia, você consiga visualizar ela se executando na sua cabeça, né? Antes mesmo de você ir para o papel, é importante que você consiga visualizar aquilo ali pronto. Vai depender também do processo de cada pessoa em relação aos projetos. Tem gente que prefere começar a escrever, né, qualquer lapso que tiver, qualquer insight, qualquer provocação, e a partir disso desenvolver o projeto. Tem gente que já consegue visualizar na cabeça e ir construindo e depois colocar no papel, né? É muito do processo de cada um, mas o importante tem que colocar no papel, né? Porque as ideias, elas se vão, nossa mente ela é muito agitada, muito criativa. Estética com propósito, que é outro conceito que eu vou trabalhar muito dentro dessa ideia dos projetos, é um pouco nessa linha também, né? Porque a gente pensar a arte como um mecanismo de emancipação do povo preto, né? E pensando nisso, foi que eu criei o projeto do Festival de Cinema Tocaia, que é um festival que vai acontecer aqui em Conceição do Coité. Já deveria estar acontecendo, mas por causa da pandemia teve que ser adiado, né, naturalmente. Mas muito nessa ideia de que eu precisava criar espaços de visibilização das artes visuais, que são as artes que eu mais trabalho, né? Do audiovisual, da fotografia, e um pouco por aí. E foi bem assim, foi bem espontâneo o processo, porque tava com um amigo, falei, véi, vamos fazer um festival de cinema? Vamos. E aí foi um processo muito acelerado, eu passei pela cidade, nos espaços públicos, comecei a visualizar, né, onde poderia ser cada coisa. Porra, o filme pode ser exibido aqui nessa praça, tal exposição pode ser montada aqui, tal workshop. Fui começando a visualizar, a gente foi escrevendo e a gente submeteu no edital setorial audiovisual em 2019 no estado da Bahia, né? Cada estado vai ter uma política cultural específica. O formulário de inscrição do governo da Bahia, né, da Secretaria de Cultura do governo da Bahia, ele é um formulário bastante completo, né, com bastantes seções para preencher, bastante documentos. Então eu acredito que quando você tem uma abrangência maior de uma escrita, né, mais complexa, como é o caso do governo, você consegue escrever projetos mais simples com mais facilidade, né? Geralmente os projetos eles são mais simples, né? Tem projetos que aceitam o formulário do Google Docs, tem projeto que você envia os projetos por e-mail, né? Tem projetos que tem plataformas específicas somente para submissão de projetos e acompanhamento, que é o caso do governo da Bahia. Então, assim, uma vez que você tem uma ideia e que você começa a colocar no papel
como aquela coisa vai acontecer, né? Por exemplo, a minha ideia é fazer um festival de cinema. Ok, né? Como fazer um festival de cinema? Onde? Por que um festival de cinema, né? Então é interessante quando você pensar em fazer qualquer tipo de produção, se perguntar, né? O que? Festival de cinema. Onde? Vou fazer em Coité, mas vou fazer no espaço público. Por quê? Porque a intenção é proporcionar o acesso da população às mostras audiovisuais, né, do cinema brasileiro, etc. Como, né? Vou botar um telão na praça, vai funcionar, as mostras vão durar 1h30, porque é um horário no tempo massa de exibição de filme. Vai começar às 7 da noite, vai terminar 8h30. Então começar a se fazer esses questionamentos, né? Quanto mais você se questiona, mais interessante o seu projeto vai ficar, porque ele vai ter mais profundidade. E também você vai começar a fazer escolhas. Esse é o processo decisivo de qualquer projeto. É você começar a fazer escolhas e maturar bastante as suas escolhas. Porque é o seguinte, cada escolha, ele vai dar um pouco do tom, né, do projeto, do tom que você quer dar, da característica, da identidade, né? A gente tá falando de personalidade, a gente tá falando de projetos com personalidade, né? Então, por exemplo, por que na rua e não dentro de um centro cultural? Por que à noite e não de dia? Sabe? Por que em tal data? Né? Então, muitas vezes, mesmo que os formulários eles não exijam muita justificativa ou que eles não exijam muitos detalhes, quanto mais precisão e quanto mais você demonstrar que as suas escolhas elas foram bem pensadas e bem feitas, mais chances tem de você conseguir que aquele seu projeto seja aprovado, receba um financiamento e até mesmo que ele seja executado de uma maneira melhor, né? Então a gente geralmente tem o que dentro de um projeto, né? O título, que é muito importante, né? Porque é como o público vai receber. Tem um resumo, geralmente eu faço o resumo no final, porque é quando você já está bem apropriado e você consegue fazer uma síntese, um amarramento melhor, uma amarração, né? Quando você consegue fazer uma amarração melhor do seu projeto. Então o resumo é interessante que você faça ele quando suas ideias já foram assentadas, já foram filtradas. Descrição. É importante lembrar sempre que muitas vezes as pessoas que elas estão lendo nossos projetos, elas não nos conhecem. Elas não conhecem a nossa produção. Às vezes, na maioria das vezes, até os projetos que eu submeto, pelo menos, as pessoas que vão ler, elas sequer conhecem o lugar, a cena cultural, onde o projeto vai ser executado. Então é importante que você faça a pessoa se sentir dentro do projeto, né? Primeiro é importante que a sua escrita, ela seja o máximo fiel à sua imaginação, né? Poxa, eu imagino a tela no meio da rua, as luzes em volta desligada, o público comendo pipoca, assistindo a filmes brasileiros. Tudo isso que passou pela minha cabeça, né? Toda essa poesia, né? Que passou pela minha cabeça na produção dessa mostra de cinema, eu preciso deixar no meu texto o mais palpável possível, né? Minha psicóloga dizia assim: ei, eu tô fora do seu cérebro, me conta aí melhor que eu tô fora, tô aqui fora. Então, por a gente estar muito imerso no processo, né, de criação, de pensar tudo, às vezes a gente acha que as pessoas elas estão familiarizadas também, e não, nem sempre, né? E às vezes está familiarizada, mas ela quer que você justifique, que você argumente. Então, na descrição é esse momento em que você passa para o papel o máximo possível do que tem na sua mente, né? De uma forma concisa também, porque então aqui no caso do Tocaia, o que a gente colocou na descrição, né? Vou ler só uns trechos porque é bem grande, são 6.000 caracteres. Ao mesmo tempo em que valorizará os saberes e as culturas tradicionais do semiárido baiano, tão marcantes na sua expressão e resistência, o festival reunirá obras contemporâneas narrativa e esteticamente a fim de estimular uma nova representação imagética dessa região, que corresponda à diversidade de modos de vida e de anseios do seu povo, em diálogo com culturas rurais e urbanas. Então eu já comecei a descrever um pouco, e aí a gente vai se aprofundando, né? Por isso será um ambiente de formação e fomento
para a apropriação das ferramentas de construção narrativa audiovisual pelos cisaleiros. Além das exibições de filmes, contará com oficinas, seminários e debates com realizadores de outras regiões periféricas do país, sobretudo os atuantes no campo e na periferia urbana, criando link entre esses espaços, dando a ambos a possibilidade de se conhecer e aprofundar os olhares sobre o Brasil a partir das margens. Todas as atividades serão gratuitas. Então a gente vai falando de uma maneira ideológica, né, sobre o projeto, essa intencionalidade de trazer realizadores de outras regiões periféricas, de criar um link entre produtores das margens. A gente vai trazendo isso, mas a gente vai trazendo detalhes de execução também, né? Porque a gente vai dizer, tem mostra de cinema, tem oficina, tem seminário, né? E a gente diz que é gratuito, que é um detalhe super importante, de que a gente vai proporcionar acessibilidade. Depois a gente vem falando sobre a confluência de linguagens, então a gente vai dizer, embora tenha foco no cinema, será caracterizada pela confluência de linguagens artísticas, como a música, a dança, a performance e as artes visuais. Não adianta eu dizer que o meu evento ele é coletivo e democrático se eu não falo como ele vai ter esse tom de coletividade e democracia, entende? Então, se eu falo que a gente vai ter mobilizações, né, coletivas e reuniões abertas e que isso vai dar o tom democrático e coletivo, eu estou justificando ao mesmo tempo que estou apresentando. Isso é interessante, né? Porque aí você não deixa solto, você não mostra que você está só querendo impressionar, né? Para tudo que você falar da sua intenção de um projeto, é interessante que você diga como aquilo vai acontecer. Isso que tem a grandeza de um projeto, né? É você juntar a grandeza de uma ideia com a grandeza de uma execução. Não adianta a sua ideia ser muito grande se você não sabe as formas, como aquilo vai se projetar, como você vai garantir que aquilo ocorra, né? Essa primeira parte é isso, né? É a primeira coisa que a gente pensa, o que a gente vai fazer, como a gente vai fazer e detalhes do que vai ser. Por exemplo, eu vou fazer uma exposição fotográfica. Beleza, vai ser onde essa exposição? Vai durar quantos dias? Vai ter uma abertura em que o fotógrafo, o expositor e o curador vão conversar com a plateia sobre essa exposição? Vai ter alguma apresentação artística? Como é isso, né? Detalhando melhor. Então a gente fez a programação, né? Eu falei lá em cima que teria oficinas, seminários, exibições de filmes, então, e que seria de 1º a 3 de maio. A programação, eu já vou dizer, em cada momento do dia, cada dia, né, dos 3 dias, o que vai acontecer na manhã do sábado, na tarde do sábado, na noite do sábado, né? Em cada um dos dias. A parte dos objetivos, é interessante usar sempre os verbos no infinitivo e ser bem direto, né? Geralmente se divide em objetivos gerais, que você bota de uma maneira mais teórica mesmo, né? Qual é o objetivo, por exemplo, no nosso caso, olhar para as periferias culturais do país como potência e afirmação, provocar deslocamentos das vozes e das visões historicamente subalternizadas, criar vínculos entre regiões e realizadores, né? Agora, os objetivos específicos, eles são mais práticos. Por exemplo, organizar as forças de atuação cultural contra-hegemônica, como, por exemplo, o Movimento de Organização Comunitária e a Universidade Estadual da Bahia. Visibilizar as produções dos estudantes da universidade, sabe? Porque isso vai acontecer na prática, né? O link entre as regiões, ele é mais teórico, né? Ele vai estar ali por trás daquilo tudo. Mas meu objetivo prático é trazer realizadores de outras partes do país, sabe? Um pouco disso. Público-alvo, que aqui aparece como terceiro ponto, mas que eu acho que, na verdade, é um dos primeiros aspectos a se pensar. A mobilização e a comunicação, que são coisas diferentes, mas elas são imprescindíveis, assim, no projeto, se pensar nelas com bastante cuidado, né? Porque elas vão definir como o público vai receber aquele projeto. Na série Sintonia, por exemplo, né, que é uma série da Netflix, que é gravada na periferia e tal, foi montada uma barbearia no bairro onde as filmagens iam acontecer, que depois virou locação mesmo do filme, mas com antecedência, na fase de pré-produção do filme,
Essa barbearia foi montada como uma mobilização, né, oferecendo cortes de cabelo gratuitos. Então a população ia lá, cortava o cabelo, trocava ideia, ficava sabendo que série é aquela. Então no instante você tem um bairro mobilizado sabendo que aquele filme vai acontecer ali, né. Isso é bem interessante. Mas para além do público, né, a gente tem também a justificativa. A justificativa é o momento em que você vai dizer para o seu patrocinador, para quem está lendo o seu projeto, por que é que você merece ser contemplado. O seu projeto ele deve acontecer, né? E aí você precisa balancear dois tipos de justificativa. Primeiro é a justificativa do seu projeto no sentido de que, por exemplo, meu projeto ele é importante acontecer porque ele vai fomentar o audiovisual nessa região, né? Que é uma região onde não há políticas públicas nessa área. É uma justificativa muito boa, né? Mas podem ter vários outros projetos com essa mesma intencionalidade. Isso pode não ser o bastante. Você precisa combinar isso com a justificativa de por que ele tem que patrocinar o seu projeto, entende? Porque, por exemplo, e para isso você tem que estudar bastante a instituição, a empresa que vai poder financiar. É interessante que a cada proposta, que a cada edital, você revise, você amarre as intenções do seu projeto com a intenção do seu patrocinador. Por exemplo, conhecendo a legislação de cultura da Bahia, né, que baseia a criação das políticas públicas em cultura no estado, eu sei que, por exemplo, é a missão do Fundo de Cultura, né, que é quem está financiando o meu projeto. Uma das missões do Fundo de Cultura é desburocratizar, democratizar e descentralizar a produção no estado da Bahia, a produção cultural no estado da Bahia, né? Porque está tudo muito centralizado na capital, que é Salvador, né? Bom, burocratização a gente já sabe por que e como. Desburocratizar, descentralizar e democratizar, né? Que mais pessoas elas tenham acesso para que o acesso seja igualitário. Beleza, conhecendo isso, eu vou dizer para quem está lendo e que é uma pessoa que está afinada com a Lei de Cultura da Bahia, eu vou dizer por que é que o meu projeto ele descentraliza ao ser no interior, ele desburocratiza, porque para assistir o filme a pessoa não precisa fazer nada, o filme vai estar sendo rodado na rua, você sente e assiste, e isso também democratiza, né? Porque eu vou ter a população em contato com aqueles filmes de uma maneira bem igualitária, né? Não vou precisar que a pessoa, porque às vezes a pessoa ela pode não se sentir à vontade de entrar em determinados locais, que existe determinados tipos de roupa, ou que tem um consenso social de que é para se comportar de determinada maneira, né? E uma vez que é na rua, ele se livra um pouco, né, dessas amarras aí e ele se democratiza. Então esse é só um exemplo, né, de como eu vou alinhar o meu projeto ao que o governo da Bahia quer. Então eu vou dizer, governo da Bahia, você precisa me financiar, porque eu vou ajudar você a cumprir os seus objetivos, entende? Quando é no caso de instituições privadas, o que acontece? O capital ele não está muito interessado, né, nessa quebra de paradigma e tal, ele está preocupado com o lucro, né? Lucro tem a ver com imagem, né? Então os projetos para instituições privadas eles estão muito ligados ao retorno de imagem. A gente escreveu um que era para uma empresa, era um projeto de uma copa de futsal em bairros periféricos, né? E uma coisa que a gente colocou como retorno de imagem foi produzir, né, um mini documentário dentro do projeto da Copa, no qual aparece a marca do patrocinador, né, e que tinha estratégias de ser um documentário que tinha estratégia de ser exibido. Então veja, né, então a gente precisou solidificar uma equipe de comunicação dentro desse projeto da Copa, porque eu vou direcionar meu dinheiro para as questões de produção da Copa, mas também para a produção desse mini documentário, porque é importante, né, para que as pessoas da periferia eles se vejam, percebe? Para que as pessoas da periferia se vejam, para que a gente tenha uma comunicação aí que é uma Copa que não vai passar no meio hegemônico. Ao mesmo tempo é um retorno de imagem para a instituição privada, porque é isso que ela vai estar interessada, né? Então é um pouco disso, assim, é um pouco de você pensar por que é que você quer que o projeto aconteça, por que é que ele é importante, mas também por que é que ele é importante para quem vai te patrocinar. E você tem que pensar com a cabeça de quem tá te proporcionando que o projeto ele seja realizado. Então, quais são os princípios, os valores, né, dessas instituições, no que elas estão interessadas, né, o que é que elas querem
né? E aí dentro disso, é claro, balancear com o seu projeto, porque eu, por exemplo, não escrevo muito projetos em vários editais ou editais aleatórios, porque eu tento focar onde eu acho que os meus projetos eles têm mais potenciais, em quem compreende melhor a proposta do evento e tal, né? No justificativo do festival, a gente argumentou bastante sobre o surgimento do cinema, sobre o acesso ao cinema no Brasil, né? Então, por que era importante democratizar esse acesso. A gente justificou também por que a gente quer discutir imagem aqui, que imagem é essa que a gente quer discutir, né? Toda a questão dos estereótipos criados em relação ao homem e a mulheres sertanejos. Então, a parte da ficha técnica, ela é uma parte importante. Então, é um outro tipo de trabalho de produção, né? Que é a parte de você escolher as pessoas e de você reunir o máximo de informações possíveis profissionais dessas pessoas, porque você precisa provar que a sua equipe ela tem competência para dar conta desse projeto tão maravilhoso, né? Esse projeto tão massa que vai receber esse recurso e tal. Então é interessante que as pessoas elas tenham currículos, que elas tenham portfólios artísticos, né? Se elas tiverem sites, enfim. Quanto mais provas você dá, mais verídico o seu projeto ele parece, ele funciona e tal, né? Então, se você já tem pessoas ligadas aí que já trabalham com você, é interessante que você já tenha... Eu já tenho uma pasta no meu computador com os currículos e com as descrições de vários profissionais, porque isso facilita. Porque parece uma coisa simples, mas quando você senta e você tem que colocar 10 currículos e você fala com fulano, pô, não tem currículo e agora? Entende? Esses detalhes assim, é importante o máximo de antecedência que você tiver isso organizado em pastas, menos dor de cabeça na hora de você submeter, porque são muitos documentos. No caso dos projetos pretos, a gente sempre tenta criar relações, né? Como são as relações, inclusive, do Latinidades Pretas conosco, com nós, pessoas pretas, mulheres pretas que estamos desenvolvendo esses workshops virtuais. Tem sido uma relação muito gostosa, muito amigável, muito conversatória, né? Isso é interessante, né? Isso a gente tem sempre martelado como isso é importante, esses processos coletivos. Tem um coletivo panafricanista de cinema que ele diz assim: se você não tiver um ritmo de coletividade, de se entender ali, de funcionar, entender as personalidades e respeitar aquilo ali dentro de um set, o set vira uma loucura, você sai adoecido, porque é cansativo, né? E vamos para a etapa de execução, né? Na programação do evento, a gente tem o cronograma do projeto, né? Então, as 3 etapas: pré-produção, produção e pós-produção. Então você precisa descrever o que vai acontecer em cada etapa dessa. Então na pré-produção eu vou fazer minha mobilização para reunir e articular as comunidades, vou pesquisar os artistas que podem se apresentar, vou junto com o design criar a logomarca, vamos criar o site, vamos fazer o teaser do evento e tal, né? A produção, ela é o evento acontecendo, né? O projeto se materializando ali. Então o que acontece? E aí já é aí que entra a programação, né? Então a produção ela é a programação da atividade. A pós-produção, bom, é a parte que você vai prestar contas, agradecer todo mundo que participou, se pronunciar na imprensa, agradecendo o evento e tal, desmanchar, né? A pré-produção ela desmancha e com o mesmo pique, com a mesma dedicação que você começa a pré-produção, você tem que terminar a pós-produção. Quando a gente fala em projetos vivos, eles são projetos que eles não têm data de início nem data de término, né? A gente submete um projeto para uma instituição, para conseguir um financiamento com a data de início e data de término, mas o projeto ele é vivo porque ele transcende aquilo ali, né? Então, muito antes do projeto ele ser aprovado, esse projeto já começou comigo, com a minha equipe, já começou nas parcerias que eu vou fazendo, que eu vou tecendo, em toda a energia que a gente vai mobilizando. Da mesma maneira que quando acaba o evento, quando você presta as contas, acabou o projeto que você submeteu, mas o seu projeto ele continua no imaginário das pessoas. Inclusive agora na pandemia, por exemplo, que nosso evento não está podendo acontecer, a gente fez questão de continuar fazendo debates, fazendo lives, publicando resultados, assistindo filmes, indicando filmes, porque a gente entende que ele precisa ser vivo, ele precisa estar na mente das pessoas, ele precisa estar construindo memória, provocando futuro, um pouco dessa linha. E aí a última parte de um projeto
é a planilha de orçamento, né? Que é como você vai distribuir aquele dinheiro. Geralmente os editais eles já delimitam os valores, né, que eles vão apoiar, o teto dos valores. Tem edital que eles são mais abertos ou não, mas você vai ter isso em mente para fazer a sua planilha de cálculos. Quanto você vai gastar com recursos humanos, quanto você vai gastar com produção de logística e um detalhamento que é bem minucioso, que é interessante que você faça uma pesquisa ampla de mercado, né? Ah, vou fazer uma projeção na rua. Qual é o equipamento que eu uso? Quem é que fornece? E por quanto? Beleza, eu tenho telão. Eu vou precisar que minha equipe esteja toda fardada. Então, como vão ser as camisas? Quantas vão ser? De que material? Então, quem fornece? Quanto custa? Tal profissional vai trabalhar comigo 5 meses. Quanto ele vai receber por mês? Você vai ter um detalhamento e uma soma, porque na hora da prestação de contas você vai ter que ser fiel a cada item desse, né? E assim, o importante é que você acredite no seu projeto. Você tem que acreditar, você tem que defender. Se tiver que defender publicamente a sua ideia, você tem que defender, você tem que confiar, né? Porque você é a pessoa que melhor pode fazer isso. Você é a pessoa mais preparada para fazer isso, né? Então é preciso acreditar. Eu sei que não é fácil muitas vezes ser artista e ser produtor, mas assim, a gente precisa de financiamento para nossas artes, né? E a gente sabe que muitos de nós, pessoas pretas, não temos patrocínio. Eu não tenho patrocínio, então eu comecei a me envolver com a produção muito nesse sentido, assim, de arriscar, né? É importante submeter, é importante buscar recursos e acreditar, né? O mais importante de tudo é que você acredite na sua ideia, acredite no seu projeto. Você construa isso, né, com as pessoas que estão próximas, com o seu público. Vá construindo essas relações para que o seu projeto ele tenha uma potência viva, né? E sobretudo os projetos de cultura preta, porque a cultura preta, a ancestralidade, ela é muito viva, né? Ela é muito viva em nós. E é muito gostoso quando ela se materializa, quando ela contagia outras pessoas. Quem quiser conversar mais sobre isso, eu estou à disposição. Eu adoro revisar projetos, né? Essa coisa de avaliar a coerência, né? Porque tem que estar tudo interligado. Às vezes quando a gente está escrevendo, a gente está muito emocionado dentro do processo. A gente não consegue ter uma clareza, uma racionalidade mais sóbria de quem está de fora. Então é interessante também, se alguém puder revisar o seu projeto. Eu posso fazer isso com projetos de quem quiser. É um pouco disso. Agradeço muito a Latinidades Pretas por essa oportunidade maravilhosa, né, de estar conectando essas produções pretas, de estar preocupada como os artistas estão nessa época de pandemia, né? Então muita força, muita axé pra todos nós. Beijo!